Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho nesta terça-feira, último dia de março. Lucas Diva, Lucas, como é que estás? De março deste ano, cada Março ver deste outros ano. marços. Os idos de março. Estou bem, João Diniz, e tu? Não estou muito bem, estou um bocadinho adoentado. Estás adoentado ou é os pólenes? És um gajo Não, de pólenes? não sou um gajo de me adoentar com pólenes. Sou um gajo de me adoentar com os bichos que os putos apanham. O infetário, não é? O chamado infetário. Yeah. Portanto, não tenho muito de me queixar, na verdade. A Amélia raramente fica doente, mas esta semana ficou e, portanto, Dureza. dinâmicas engraçadas de voltar à escola e etc. Aliás, sábado era para ter ido dormir ao Badoca Park, era uma coisa que eu estava entusiasmado para fazer. Estava para lá E a ela ia ser? adorar. Ia. Aquilo Ias tem lá umas dormir? tendas. Eu nem sabia que dava para dormir no Badoca Park. Aquilo agora tem o chamado de glamping. O Para quem não sabe o que é glamping. glamping, é É o acampar para chamado influencers. É o chamado camping dos betos, né, é o glamping. Exato, exato. E o Badoca tem uma situação de glamping e eu ia lá passar o sábado. É Ias engraçado porque depois glampear-te todo. ia glampear, porque depois aquilo, o preço da noite inclui bilhetes para sábado, bilhetes para domingo, portanto estás lá um dia, para ela ia ser bué da fixe, mas sendo assim, ligamos para a televisão e vemos o BBC Vida Selvagem. E ouvir o David Attenborough. Exatamente. Yeah, muito bem. Muito Pá, bem, não não, sei muito bem que bom. novidades é que posso ter para ti. O que eu fiz no fim de semana? Pá, tive um daqueles almoços que dura da 1 da tarde às 7. Não sei se Da manhã. ajuda. Sim, da 1 às 7, foi fixe. Fui ver stand-up, já não vi há algum tempo ao vivo. E gostei muito de um tipo que é o João Pinto, não sei Mas se conheces. mas não, tiveste a almoçar num sítio de 13h às 7h em que houve stand-up? Não, e depois ainda fui ver stand-up. E depois foste ao stand-up, ok, E ok. depois ainda Foste fui aonde? ver. Ao LX Comedy Club? Fui ao Lisboa Comedy Club, sim, fui ao Lisboa Comedy Ok. Club. Pá, Não ri conheço, muito com um conheço tipo o João. chamado João Pinto, Não. que é muito engraçado. Vão à procura dele se quiserem, se gostarem de stand-up. Um gajo muito sui generis. E por isso recomendo mesmo o João Pinto. E o que é que eu fiz no domingo? Já não sei o que é que fiz no domingo. Tenho de saber o que é que fiz no domingo, né? Não sei, não me lembro. Não necessariamente. Olha, quinta-feira fui a uma festa de aniversário de uma produtora e Ok. tive com um amigo teu. Tive com um amigo teu, é Tiveste com um verdade. amigo meu? Tive. E Poderia ser o meu chefe? poderia ser o teu chefe. Poderia ser o teu Ok, chefe. ok, Exatamente. Por ok. isso por isso é que eu te mandei mensa por isso é que eu te mandei mensagem a perguntar se ias aparecer ou não. Não. O meu chefe é que eu acho que conhece a malta dessa produtora, eu nunca não conheço. É boa gente, é muito, muito boa gente. Seria E seria demasiado infiltrar-me dessa maneira. Já me lembro o que é que fiz no domingo, estive a gravar o primeiro episódio da segunda temporada do outro podcast que eu também faço, ah, sobre livros, chamado Antes de Morrer. Estive a gravar tenho que sobre subscrever. Confesso que não subscrevo, mas tenho que subscrever, porque lá está. eu acho que este primeiro Desde os filhos, a paixão pela leitura foi uma coisa que sim, desapareceu um bocadinho. desapareceu. Eu não tinha grande paixão, eu confesso que agora estou a gostar mais de ler, já dei por mim a escolher ler, outras coisas, por cima de outras coisas, tipo ver televisão ou fazer Uhum. scroll, já dei por mim a fazer essa escolha, que era uma coisa que eu nunca fazia. Portanto, claramente que o Muito podcast, saudável, cujo yeah. cujo objetivo era colocar-me a ler, está a cumprir o seu trabalho, mas esta temporada, posso ter aqui em primeira mão, vai ser só sobre livros de autores portugueses, o que representa para mim um desafio, já. Uhum. Já. Mas o primeiro episódio, que só vai ser lá mais para a frente, mas já está gravado, é sobre o ensaio sobre a cegueira, pá, que é o meu livro favorito, provavelmente. Já o li Pois, algumas vezes. e vem bem a propósito, uma vez que confesso que não sei por decisão de quem, mas decidiu retirar-se José Saramago Epá, do pois, programa meu. curricular. Epá, pois não entendi, meu. Tipo, sou honesto. E atenção, eh, eu acho que consigo perceber pessoas que acham que o Saramago é difícil, mas tipo, sei lá, eu agora, por exemplo, estou a ler Lobo Antunes. Epá, meu, é que Saramago ao pé de Lobo Antunes parece a Anitta vai à escola, estás a ver? Em alguns momentos, pá, o Lobo Antunes é o tipo, pá, complicado de ler, estás a ver? Complicado de ler. Só para Uhum, falar se calhar, dos dois maiores autores portugueses contemporâneos, vá, os dois maiores escritores portugueses uhum, contemporâneos, ou dois deles, vá, é para não estar aqui a ferir uhum. suscetibilidades. Eu acho o Saramago mais acessível, dentro do possível, Sim, estás a ver? Tem uma bastante. narrativa direta, estás a ver?
e depois vais às redes sociais, especialmente a mais porcalhona de todas, que é aquela preta que tem um X, e vês o sectarismo das pessoas, em que o pessoal que veste a política e a vida em geral como se fosse um Benfica Sporting, só falam de assuntos como se fosse um Benfica Sporting, e como o tipo era comunista, é muito bem retirado, porque era ideologia espetada nas pessoas. Epá, Eu te está alguém já leu eu aqui. eu não tenho grande memória da Noruega ter uma grande tradição comunista, mas ele recebeu um prémio Nobel. Foi o Sim. único que eu saiba, portanto faz-me algum sentido que faça parte do programa curricular da língua portuguesa. Epá, e não será o primeiro autor a criticar o capitalismo ou outras coisas assim, mas quer dizer, e então, tipo, faz parte, né? Eu nunca votei no Partido Comunista, não significa que não queira ler coisas de gajos que já votaram no Partido Comunista. Enfim, Aliás, um dos maiores humoristas portugueses da atualidade já votou, já admitiu que votou no Partido Comunista e vota bastantes vezes, não é? Por isso que a gente deixa de o ver na televisão. pois, mas não, Portanto, mas supostamente esse humorista representa o sistema, a esquerda, querer entrar-te em casa. enfim, Sara Sara eu acho que é bom Saramago, ler para um gajo pensar pela própria cabeça, sabes? Tipo, isso é que é a coisa boa de ler da educação de uma sim. maneira geral. Saramago Isso que no e eu não me lembro de ler coisas diferentes daquelas que pensamos ser uma coisa má. É outra coisa gira. não, não, não. Eu até prefiro ler no maior pá, isto pronto, mas vale o que vale, né, mas eu prefiro ler malta com que não concordo, ou com Claro. que à partida não concordo, tipo, é uma maneira de tu também tentares ver o outro lado. Chama-se empatia, tipo, eu sei que é um conceito estranho agora, mas mas chama-se Se calhar. empatia, estás a ver? Algo me Pode diz que assim. se calhar fechamos este podcast a falar um bocadinho de empatia, mas já lá Yeah. iremos. O Saramago, que há 20 ou 30 anos disse sobre Israel que era um povo de judeus nazistas. E no dia em que o parlamento israelita celebrou com champanhe a aprovação da lei que permite condenar à morte palestinianos detidos no espaço de 90 dias, mas o mesmo crime não prevê a morte para israelitas, judeus, que tenham cometido esse crime. Portanto, penas diferentes para o mesmo crime, para raças diferentes, parece-me um pouco ao nível do apartheid forte. E quando isso é celebrado com champanhe, e esses tribunais têm uma taxa de condenação de 99% para muçulmanos ou palestinianos, parece-me que estamos todos no bom caminho e se calhar devíamos todos ler um bocadinho mais Saramago e o Ensaio sobre a Cegueira é um bom sítio para começar. Mas a Sequer é um ótimo sítio para começar. Pá, por exemplo, ao outro livro dele, eu votei em branco anos a fio por causa do ensaio sobre a lucidez, que é Sério? precisamente sobre isso. É precisamente sobre isso. E eu, quando era mais novo, li aquilo e pensei, pá, isto faz-me sentido, vou fazer isto. Claramente não mudou nada, mas durante anos achei que aquilo era a coisa certa a fazer. E Se toda a confesso gente que às tivesse vezes tenho pensado como vontade. tu, se calhar tinha-me dado alguma coisa. Confesso que às vezes tenho vontade, mas pronto, é o que é. Pá, tenho pena que não se leia o Saramago e tenho pena que não se leia mais, mas também não quer ser aquele gajo. Tens aquela malta que era gorda e depois emagreceu e passa a vida a dizer aos outros: epá, lá, tipo, sei lá, vai fazer exercício, come Yeah. melhor. Não quer ser esse gajo com os livros, né? É. Estou aqui sentado quase com 40 anos, o gajo começou a ler há 15 dias e está a dizer assim: mas vocês deviam mas era ler. Não quer, não quer ser este gajo. Mas de facto, não só para o meu trabalho, mas acho que para a vida em geral, sinto que é uma cena que até é meio para o ego, estás a ver? Faz-te bem, tipo, saberes que estás a Uhum. ler. É um bocado, vou ser um bocado estúpida, mas, eh, Não, não, mas é é verdade, como estás a correr, ver? Mas é é como verdade. começar o dia com uma corrida. Eu quando corro, e é muito raro, mas quando começava o dia a correr 5 quilómetros, 40 minutos a correr, o dia para o trabalho, epá, isto foi um Aquilo espetáculo. estás São 9 da fixe, manhã eu já yeah, produzi bué. yeah. É Mas muito pronto, isso. estamos lá, estamos aí, estamos aí. Já agora fica a saber, ficas a saber em primeira mão que vou fazer um episódio ao vivo deste podcast, já que não fazemos aqui neste, vou fazer um ao vivo do outro, numa Está bem. livraria, pá, como há poucas Depois dizes-me, ou pessoas, então se quiseres publicitar, vou publicita lá. dizer, vou dizer, pode ser, como há poucas pessoas a fazer podcasts sobre livros em Portugal, aparentemente basta um gajo fazer para as livrarias, para as livrarias nos chamarem. Então vamos ter dois, há um que eu ainda não posso dizer quando é que é, mas o outro vai ser agora dia 11 de Abril, numa livraria Dia chamada 11 de Abril. Livraria Utopia 111, no bairro Alto, e vai ser sobre o Lobo Antunes, que é o escritor Ok. favorito do Francisco Mata Saraiva, que é o tipo com que eu faço o podcast, que ganhou o prémio Saramago há 2 anos, em 2024. Portanto, é isto. Está aqui, fica Muito aqui, bem. quem quiser. Dia 11 de Abril, às 19 horas. Isso é que fim de Bom, semana? é um sábado.
Boa, boa. Não sábado. É dia onde vai haver Mugaza no Pátio do Avilés. Não sei se estás a par Ia disso. dizer-te que havia a ver pop-up Mugasa, soube sim senhor, fui Sim, hoje. apanha esse dia. Portanto, aquilo é ali ao pé. Se alguém quiser depois ir mamar num leitão, para alguns Portanto, é o melhor leitão, leitão do sábado país, 11 de Abril, Leitão e Lobo Antunes. Lobo Antunes e leitão, se calhar. É um bocado para Pois, abrir o apetite, estás a ver? Um bocado para abrir o apetite. Atenção, parece quer bem. só dizer que eu não percebo nada de Lobo Antunes. Quem percebe é o Francisco. Ele sugeriu um livro para ler, eu comecei e pensei assim, puta, eu não vou ler isto, não vou conseguir ler isto. Comecei e pensei assim, não vai dar, não vai dar. Ele disse, mas isso até é dos mais acessíveis, pois, mas não vai dar. Então fui ler o primeiro, pá, e o primeiro de facto dá para ler, pronto. Dá para ler. É um bom livro para começar, do Lobo Antunes, do que percebi. Domingo voltei à bica do sapato e tenho-te a dizer que já se pode lá entrar sem medo de assaltos. É verdade. Porque eu tinha lá ido Como- desde que aquilo reabriu e a carta era proibitiva, era absurda e eles fizeram um investimento muito grande para reabrir aquilo e bastou-me lá ir uma vez para perceber que aquilo não ia dar, não ia funcionar, não tem modelo, não tinha aquilo, o modelo de negócio não batia a pau, os pratos principais começavam nos 35€, estás a ver? Pois, não, vai ser Não, difícil. não fazia sentido. Então voltámos lá este domingo e tens pratos principais abaixo dos 20, de repente. Portanto, podes ir comer comida portuguesa com preços bastante democráticos e, portanto, estava um bom dia e na esplanada estava-se muito bem. Já Pois pá, o passarinho, sítio é fixe, passarinho né? um passarinho do mundo da restauração já me disse que o chefe basou, portanto, aquilo já houve ali uma mudança grande de estratégia, certamente. O sítio é fixe, claro, comer ali naquela esplanada. Quem conhece as famosas pizzas do Luxo, o Casa Nova, sabe que está bem ali, portanto, Em Lisboa, na, sim. na bica não é diferente. E comi Yeah. bem. Pronto, ok. Então, se calhar vou-te ir lá ver se está bom de sal. Já agora, pá, já está a falar de comida, pá, já vamos com 12 minutos, mas desculpa, vou ter de falar sobre isto que foi. Meteste a Pá, merda dos livros. comi o melhor kebab da minha vida, meu. Tipo, em Lisboa. Eu nunca viajei para países Se onde foste a um, se foste a um, si- se foste a um sítio fino, como é que eu prefiro que não me digas. não acho que seja fino. É tipo, é a mesma coisa que dizer que estas casas de smash burgers agora tipo, são finas. Tipo, não acho que sejam finas, estás a ver? Sim, É uma forma, pá, mais cool, eventualmente, não mas, sei, é o que mas eu tem. quero mas eu quero o meu kebab saído de um sítio gorduroso e feito por nativos. Ok, então deixa-me explicar-te. Eu acho que é feito por nativos, não olhei com atenção para a cozinha, mas comi num sítio chamado Duna Kebab, que é ali no Arco do Cego, portanto não é muito longe não é muito longe de ti, diria. Acho que podes ir lá dar um salto. DUNA? E Duna, Duna Kebab, Hum. yeah. Pá, e foi de longe o melhor kebab que eu comi. Eu sei que tu queres a cena gordurosa, mas tipo, a carne, tipo, estava tudo bem equilibrado, estás a ver? Às vezes o kebab é um bocado, eia puto, a menos que estejas com fome, é de género, comes metade e sabes assim, aí, velho, isto vai ser à pistola, em princípio vai ser à pistola. Assim, começa a contagem decrescente, estás a ver? Começa a contagem decrescente. E este não, pá, este é, pá, super equilibrado, a carne, os ingredientes bem bons, o molho bom, estás a ver? As batatas boas, o molho fica. Não quero estar a ser preconceituoso, mas de facto, alguns tu ficas com essa sensação. Uhum. Mas este, Não, pá, não, este era mesmo bom, pá. Recomendo vivamente, tipo, Duna Kebab, mesmo fixe, mesmo fixe. Eu estava com fome também, admito que possa ter influenciado. influenciado a cena, mas estás a ver quando comes e tipo, está tudo a saber bem, estás a ver? Não sentes que aquilo seja demasiado, lá está, como estás a dizer, demasiado gorduroso, não sei o quê, não sentes isso. Sentes tipo, pá, bué fixe, bué fixe. Portanto, já, recomendo. Acho que podem ir ver. Bom, Lá irei. estamos quase num recorde, temos quase nos 15 minutos a falar de merda. Isto, De isto o, merda objetivo nenhuma. é, o objetivo é um dia pararmos de falar de comida e dizer, bem, temos que ir aos amigos da Betano. Não, mas não vamos aos amigos da Betano, nós vamos ao nosso amigo LeBron, pá, que Aí está decidimos ele. trazer este tema. Forte em engajamento, não é? Como tu disseste quando falávamos sobre os temas que devíamos trazer para aqui, porque sem um artigo Eu digo na forte engajamento ESPN porque que o João Diniz, quando pede ideias de alinhamento e alguém não lhes dá, ele tem imediatamente
Lakers de um lado, Luka Doncic do outro, e agora são uma e a mesma coisa. Antes, falar do Doncic era falar dos Mavs, tínhamos outro tema. Agora, a referência do Ah, Diniz é logo só Lakers, porque é um tal Doncic também. Mas sim, yeah, normalmente não o é pessoal gosta verdade, não quando é se fala do verdade, LeBron. não é verdade. Mas isto para dizer que, e quem está no YouTube agora está a ver um artigo que saiu na ESPN sobre a opinião de vários analistas, não é? Do canal e da plataforma, vá, não é só um canal, sobre onde é que o LeBron pode ir parar no próximo ano. Portanto, eu acho que, segundo eles dizem aqui neste artigo, houve um momento em que se pensou que o LeBron até podia retirar-se, não é? Tipo, algumas vibes de shout-outs, né? Como ele escreve aqui no artigo, shout-outs a Uhum. determinadas localidades, a determinadas cidades onde ele foi jogar, etc, etc. Mas a verdade é que hoje, se calhar, não é bem isso que as pessoas pensam, pelo menos não deu indicações de que quer retirar-se para já. Diz que quando ele souber, os jornalistas também vão saber. Um, e desde a All-Star Break há um novo LeBron nos Lakers, é um novo LeBron, eventualmente até na forma como encara o basquetebol, e não só o basquetebol, mas a sua presença dentro de uma equipa de basquetebol. Uhum. Isso mais do que outra coisa qualquer. Pronto, e neste artigo vem uma série de equipas que são possíveis destinos, e estes possíveis destinos estão por ordem. Eu acho que esta ordem não deve ser menosprezada. Pronto, menosprezada. Eu acho que esta Uhum. ordem é capaz de dizer muito sobre aquilo que quem está a escrever acha que é o mais provável que pode acontecer. Em primeiro lugar, estão os Lakers, com a hipótese de o LeBron eventualmente poder assinar um contrato que não é, se calhar não é correspondente ao valor que ele recebe atualmente. Pronto, isto não é um raciocínio que é feito só para os Lakers, é um raciocínio que é feito para outras equipas, mas eu diria que se o LeBron aceitar reduzir o salário, os Lakers, que têm os seus bird rights, né, serão os Uhum. primeiros a querer igualar esse valor e a querer ficar com ele por um valor. Eu acho que os Lakers querem ficar com o LeBron, quem é que não quer ficar com o LeBron por 15 milhões de euros, que seria o valor aqui. A questão é que eles não querem pagar 40 milhões de euros ou 35 milhões de euros Pois. ou 50 para ficar com o LeBron. Acho que o tema é sobretudo esse. Por isso os Lakers aparecem em primeiro lugar. Depois, só para dizer as três primeiras equipas, e depois falamos um bocadinho, que são aquelas que já têm sido mais veiculadas. Temos os Warriors, que aparecem aqui em segundo lugar. Os Warriors aparecem à frente dos Cavs. Eu acho que isto tem de ser um sinal, pá. Nós temos visto cada vez mais, como diz o Brian Windhorst, cada vez mais sinais de que os Warriors podem ser um bem possível destino, um provável destino para o LeBron James. Jogar com o Steph Curry, jogar com o Steve Kerr, isto iria adiar a saída do Kerr. Eu acho que o Kerr também, não sei se iria sair até o Steph sair, Uhum. mas pronto, mas claramente parece-me que o caminho deles está ligado, está umbilicalmente ligado, e ter lá o LeBron James seria uma última dança, vamos dizer assim, mais uma, que Mais estou uma. sempre a dizer que os Warriors vão ter, mais uma que provavelmente não daria origem a nenhum título, Os mas Warriors são o bêbado da discoteca, não é? Só mais uma, só mais sim, uma. sim. Mas daria origem a muitos jogos bastante divertidos. E depois, em terceiro lugar, aparecem os Cavs, porque seriam um regresso a casa. O terceiro regresso a casa, uma equipa que se calhar nesta altura até está mais bem apetrechada para poder chegar ao título do que os Lakers. Pronto. Na teoria, teria mais recursos. Só Estar no que Oeste isto tudo, é um ótimo modo de partida. só que isto tudo, também acho que todos estes raciocínios foram ou começaram a ser feitos antes dos Lakers terem encontrado uma fórmula que parece estar a resultar. E se calhar essa fórmula que parece estar a resultar pode ter convencido o LeBron de pá, se calhar não vou levar 50, vou levar 15, mas se calhar vou deixar aqui espaço para que entre outra malta e ainda me arrisco a ganhar outro campeonato aqui em LA, apesar de não ser a principal figura. Lucas, o que é que achas destas três? Depois já vamos às outras três que são mais divertidas. Uh, Sobre o artigo, ele é escrito pelo Dave McMenamin, que para quem não sabe, segue os Lakers a par e passo, para além de ter a fortuna de ser casado com a Malika Andrews, e ele cita várias fontes, portanto cita 11 ou 12 fontes, outros GMs, malta que não sabemos se está nos Lakers ou não, se tiver ele não vai dizer, não vai revelar de onde é que são as suas fontes, tanto quanto sabemos a fonte pode ser o próprio LeBron, pode ser o agente dele, o Rich Paul, pode ser quem quer que Vozes da seja, não minha sabemos. cabeça, né? Que é uma daquelas fontes Exato. conhecidas da internet. Sim.
duvido que sejam as vozes da cabeça do Dave McMenamin para pôr impresso. Não se fala sobre o LeBron à toa e por isso Sim, sim, sim. o que está tem de estar mais ou menos bem cuidado. E, e em relação à possível retirada, eu nunca me convenci muito disso. O Ricardo era o mais convencido de nós três. Ele achava que pela calada o LeBron até se ia retirar. E chegou a ser suspeito da maneira como ele pôs no Instagram, depois de passar por alguns pavilhões, dando a entender que podia ser a última vez que lá ia, mas ele no All-Star disse que não sabia, que ao dia de hoje diz que não se ia retirar. E lá está, como tu disseste, se isso for para acontecer, os jornalistas vão saber. Não sei bem se ele aí acho que está a mentir. Quando eu souber, vocês vão saber. Não sei se isso é bem verdade, talvez seja, Vou mas decidir aqui à vossa frente, meus putos. Não sei se isso vai acontecer, eu, sim. eu acho que ele não se vai retirar e o artigo está a operar na base de que ele não se vai retirar. E, e se há uns tempos eu achava que, e disse aqui várias vezes que era a última época do LeBron nos Lakers, quando a época dos Lakers estava rodeada de mediocridade, agora estou muito, muito menos certo disso. Muito menos mesmo, porque se o LeBron se vai convencer de que não vai ser mais uma primeira opção, e acho que ele está a enfrentar essa realidade, foi uma coisa que se calhar não aceitou bem no início, não só a primeira opção mediática, mas a primeira opção de talento dentro do campo, porque chegou o Luka e foi a primeira vez que isso lhe aconteceu na vida, quando ele chegou a Miami, houve ali mais uma época mais ou menos a meias com o Wade, mas depois rapidamente se percebeu quem é que era o gorilão da bola azul. Aqui em LA, na carreira dele, se ele vai para um sítio e se for para Cleveland, vai ser o Mitchell e o Harden. E se for para os Warriors, vai ser com o Curry. E se for para os outros sítios, já vamos falar deles, mas são tudo sítios em que ele não vai ser a primeira opção de caras, quando muito vai ser um A e um B com alguém. E por isso, ele vai admitir que não vai ser a primeira opção. Mais do que favoritos têm que ser os Lakers, porque lá está, também dissemos aqui várias vezes, ele arrisca-se a não jogar com alguém tão bom como o Luka Doncic. Se estiver no negócio, no business de tentar ganhar mais um campeonato, ele não vai encontrar com toda a probabilidade alguém mais talentoso do que o Luka nos próximos 2 ou 3 anos com quem jogar. E depois, para um atleta bilionário com 41 anos, tipo, a envolvência tem de contar muito. E diz no artigo: o sol, o golfe, o jogar com o filho, a casa de não sei quantos milhões onde ele vive, a filha que estuda a 1 hora de voo de onde ele está. Tipo, tudo isso tem que contar imenso. É difícil para mim imaginar até os caps, que faz sentido no lote destas primeiras três, ele ir passar 7 ou 8 meses longe de casa a viajar todos os dias. Acho isso complicado. Por isso, neste tipo de artigos de potencial free agency, a equipa incumbente é sempre a primeira a ser mencionada, nem que seja por cortesia, mas neste caso parece-me que, se não parecia verdade há uns tempos, antes do All-Star, agora parece-me que o mais provável é ele continuar nos Lakers. O que me coloca um problema a mim, adepto dos Lakers, que é: os Lakers são a única equipa que não tem cap space, que por ter os bird rights dele, pode renovar com ele pelo máximo. E eu tenho medo do que é que o front office dos Lakers ofereça ao LeBron, porque eu não fecho a porta ao LeBron ficar, claro que não. Está a jogar um nível, se não All-NBA, All-Star, mas por 40, por 50, isso não, muito obrigado. Portanto, há um número pelo qual é bom ele ficar, vamos ver se o número pelo qual ele diz que é bom ficar também é bom para os Lakers, porque aí tenho um bocadinho de medo. E sobre esta ideia dos Warriors? Sobre os Warriors, parece-me que desportivamente não sei se é para ganhar alguma coisa, porque tens que pôr fé no Porzingis, tens que pôr fé num regresso a tempo e horas do Jimmy Butler, porque só o LeBron, Steph e Draymond Green parece muito curtinho. Há pontes óbvias, o Steve Kerr, com quem ele ganhou uma medalha olímpica, o Steve Kerr que disse que ele e o Curry nos Jogos Olímpicos desenvolveram ali uma espécie de bromance, que adoraram jogar um com o outro, foi a primeira vez que o fizeram fora do ambiente do All-Star e gostaram muito de o fazer. Se isso acontecesse, eu acho que os Warriors iam ter 82 jogos em televisão nacional, iam passar todos os jogos. E portanto a conexão com o Draymond é um dos melhores amigos dele, a conexão Draymond, Steph, Steve Kerr faz todo o sentido. Não ia sair daí o favorito do Oeste, mas está perto de casa novamente, portanto aí o fator ambiente é minimizado, porque está a meia hora de voo, não sei quanto é que se para São Francisco de LA, mas de avião privado devem ser 40 minutos no máximo de estar em casa, entre aspas, por isso nesse aspecto não é um fator tão negativo. Agora, no plano desportivo, vai-se enfiar no Oeste numa equipa que vamos ver se é de play-in, não me cheira que é livre de o fazer, obviamente, desportivamente não parece a opção mais brilhante. Sim, o que é que achas de um movimento que seria, LeBron, olha, vens para aqui, não podes este fazer o salário, o teu salário não pode ser este, tem de ser outro.
mas vamos juntar ao Curry e vamos mandar o Jimmy Butler para Houston, para casa, não é? Para casa, e ainda juntamos aqui o KD, pá, claramente as coisas não lhe estão a correr bem ali, nós temos para ele vir para cá, estás a ver? Então KD, Steph Curry, LeBron James, Raymond Green, tipo esta equipa, mesmo percebendo que é uma equipa mais velha, mas já Sim, não sim, é. em 2017 vão ser campeões de certeza. Estamos em 2027, não vai ser. Mas como é que drogaste o GM dos Houston Rockets? Desculpa lá. Para receber o Jimmy Butler em vez de chegar o Kevin Durant? O Acho que é Jimmy preciso. Butler parado um ano, Sim, achas que é preciso drogá-lo? Achas que as claro. vibes estão a ser boas? Achas que tem corrido Não, não, bem, não, não estou a ser boas, tem corrido bem com o Kevin Durant? mas para trocar Eh, por um gajo mais velho que está magoado e que também não lança de fora, que é o grande problema dos Houston Rockets, não parece que tenha grande cabimento. sim, é verdade. Mas pronto, era só aqui um Os pequeno Cavs, o que apontamento. queres que eu te diga? É mais um regresso a casa. Acho que é a maneira certa, entre aspas, de fechar a gloriosa carreira dele na NBA, com o segundo regresso a casa, terceira passagem nos Cavs. Estão a competir ainda por cima, portanto não era só pelo romance e pela nostalgia, é possivelmente não, eu diria que é, aliás, das equipas destas três equipas, é a equipa que talvez lhe garanta um acesso mais simpático até voltar a uma final da NBA, diria eu. Vamos ver como é que estão os Pacers para o ano, mas nem os Pacers para o ano, nem estes Celtics, nem os Pistons parecem equipas do calibre de Nuggets. O que é que os Spurs vão ser para o ano? O Thunder, parece-me, o caminho do lado deste parece-me sempre um bocadinho mais simpático. Tem o Donovan Mitchell, tem o James Harden para carregar água. Se fosse sign and trade, o artigo fala, e isso não parece inocente, parece-me alguém que sabe, de que ouviu alguma coisa. Se fosse sign and trade, podia envolver o Jarrett Allen em LA, que é um pick and roll partner, num parceiro de pick and roll que eu adorava ver com o Luca, adorava, era fantástico. E, e se a carreira do LeBron fosse um livro, acho que era de acabar em Cleveland, isso sim. As outras três equipas que aparecem no artigo são os New York Knicks. O LeBron sempre disse que o Madison Square Garden é um dos sítios dele favoritos para jogar, etc. Nova York, já teve em LA, já teve em LA, ir para Nova York seria, pá, tipo, era fazer o circuito, né, Uhum. dos principais mercados. Um, Fala também dos Denver Nuggets como local basquetebolisticamente interessante para ele poder Uhum. jogar com o Jokic, se calhar o único jogador da liga que tem um QI basquetebolístico igual ao do LeBron. E fala dos Clippers também, por, não sei, proximidade Tinham que ser seis. geográfica, tinham de ser 6 equipas, não sei bem, acho isso muito complicado. Não Não vou dar, acredito que o LeBron não vou dar, faça não vou dar isso, só qualquer, que não vou dar qualquer crédito à opção Clippers. sim, Há a vantagem de continuar em casa e há a ponte Tyloo, com quem foi campeão em 2016, obviamente. Mas não, ninguém sai dos Lakers para ir para os Clippers por escolha própria. não me Isso parece. não vai acontecer, porque isto é baseado isto é outra coisa curiosa do artigo. Esta suposição é baseada numa eventual punição da Liga ao Kawhi, em que o contrato dele é anulado pela NBA e, portanto, os Clippers ficam com espaço para ir atrás do LeBron, porque o Kawhi foi expulso dos Clippers pela Liga, basicamente. Portanto, achei curioso, porque é muito raro encontrarmos a ESPN a falar com a palavra aspiration num artigo, e neste estava escrito. Achei isso curioso, mas Clippers não creio. Nuggets é giro, porque, ao que parece, o dono dos Nuggets tem uma boa relação com ele e foram bastante agressivos em 2018, quando ele acabou por escolher os Lakers. Os Nuggets tentaram muito ir atrás dele, o que achei curioso. Gostava mais de ver o LeBron com o Jokic do que o LeBron com o Curry. Adorava ver o LeBron com o Jokic, acho que era a gozar. Ia ser lá está o QI basquetebolístico, os passos que íamos ver, ia ser espetacular, mas lá está, aí basquetebolisticamente faz sentido. Para ele, lá está, continua enfiado no Oeste, o que não ia ser fácil, mas é uma equipa que lhe dá razoáveis possibilidades de ser contender. Mas o LeBron em fevereiro vai acabar um jogo e vai para casa, para o Colorado, para o meio de Denver, Eu sozinho. acho que pode entrar na sua fase rancheiro, estás a ver? Tipo, comprou um rancho ali naquela zona, não sei. Uhum. Não sei. Os Knicks, não sei. E por que não? E por que não? E por que não? Nesta altura é mais e por que não? Não sei bem, não sei bem se os Knicks ficavam melhores que o LeBron. É um bocado estranho dizer isto. Ah,
Depende, se for acrescentado pelo mínimo, são automaticamente melhores, não é? Certo, não, sim, claro que sim. Nós aqui Depende do que é que tiverem nunca sabemos pelo que é, não sabemos se vai para lá de livremente ou abdicar, né? se assina com os Lakers para um sign and trade e o número é maior, isso nunca sabemos, mas acho que Tu trocavas o Michael Bridges pelo LeBron James? Se estivessem a valer o mesmo dinheiro, vá, não estão, né, nesta altura. pelo mesmo dinheiro não. Mas os Knicks, enquanto franchise, podem sempre receber menos dinheiro do que aquele que mandam. A troca fica legal. Portanto, se fosse o LeBron pelo mínimo ou o Michael Bridges com o dinheiro que aí vem, trocava, porque a exceção do Michael não é simpática pela maneira como ele está a jogar agora. Trocavas se Tendo, fosse os Lakers. trocava se for, não sei se trocava se fosse os Lakers, porque eu não É gosto mesmo isso, da não extensão do trocavas se Michael que fosse aí os vem. Lakers, era isso. Sim, imagina, o LeBron pelo mínimo, trocar por Michael com a extensão que aí vem, se fosse os Knicks, aceitava o LeBron, claro. Tenho o Anunoby, tenho ali uma infraestrutura. Tentava depois tinha que trocar o Karl Anthony Towns para quem eu quisesse agarrar, porque a defesa tinha que levar ali um apertão. Mas não me importava. Mas são sempre trocas difíceis de imaginar. Nova Iorque, acima de tudo, acho que é a proverbial lenha para se queimar, porque o tamanho das expectativas ia ser tão ridículo, tão absurdo. Se o ego dele for gigante, tem duas vantagens muito grandes, várias vantagens muito grandes. É Nova York. Se ele tem o azar ou a sorte de dar um título aos Knicks 50 anos depois, ia ser patético a maneira como esse feito ia ser pintado. Ele não é difícil imaginar muitas noites em que ele é o melhor jogador da equipa, porque ele pode à Não é, vontade, não é, não é, não é. pode à vontade este ano ser melhor que tem jogos em, não é sempre, na média, no global se calhar não é, mas pode perfeitamente em qualquer noite ser melhor que o Brunson e melhor que o Towns, portanto, e está no Oeste, portanto não é difícil imaginar se o adicionarem pelo mínimo, não é difícil imaginar os Knicks como favoritos de Este, porque não temos razões para deixar que acreditar que vão ser, e colecionar um MVP de final de conferência, ou um MVP de final da NBA se lá chegar, portanto é onde ele é candidato a ganhar e a ser coroado como principal tipo por isso. Agora, não sei se ficam com a equipa suficiente para... Achas que o Brunson está mais perto do Luka ou do Austin Reeves? Do Austin Reeves, sem dúvida nenhuma. Sim. Também eu achei que ias responder isso. Eu não tenho a Mas certeza. eu tenho a certeza eh, absoluta. Pronto, ok. Eu não tenho a certeza que o Brunson seja melhor que o Austin Reeves. Ai, puto, este gajo. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Ok, Podemos falar ok. sobre isso num episódio mais à frente, mas da última vez foi com o Thompson. Agora estou a pôr, agora estou a pôr a fasquia um bocadinho Sim, mais mas alta. epá, o que o Brunson já produziu em playoffs tipo, é algo que impõe algum respeito, parece-me. Nós depois Uhum. podemos não gostar muito do estilo de jogo dele. Eu acho que o Brunson, se calhar, correndo aqui o risco de cometer um sacrilégio, e não estou a fazer comparações porque acho que o nome que eu vou dizer a seguir era bem melhor. Eu acho que o Brunson é o gajo mais parecido com o Allen Iverson desde que ele esteve na liga, no sentido em que há ali um certo heliocentrismo, há muitos lançamentos, alguns não fazem muito sentido, há um lado físico que ele não o tem, né? Apesar de tudo, tem uma parte, mas não tem. Há outra que é biologia, mas não dá Uhum. mais. Só que ele tem uma vantagem em relação ao Allen Iverson. O Allen Iverson, se tivesse esta equipa dos Knicks, tinha sido campeão da NBA, provavelmente. Não sei, vou arriscar. Achas que não? Não eras muito fã do Allen Iverson, não é? Muito Eras fã mais do time Kobe. estilo. Muito fã do estilo do Allen Iverson. Tenho um bocado mais dúvidas em relação à substância. Muito fã do estilo, a substância um bocadinho Mas acho mais que o Allen duvidosa. Iverson era melhor que o Jalen Brunson. Sim, claro. Sim, Claro, sim, claro, ok. claro, claro. Não, Jalen Brunson, por causa do que fez o ano passado e da maneira como transformou Nova York, globalmente está a ser um bocadinho visto acima, um bocadinho do que aquilo que ele realmente vale. E digo isto como um apologista do Jalen Brunson, tipo, eu lembro-me dos Mavericks, que tinham o Luka, tinha o Brunson no banco, estavam já com o Trey Burke por cima do Brunson e eu dizia que aquilo era patético. O Brunson era um jogador de caraças que precisava de minutos para evoluir, portanto não tenho, adoro o Brunson, mas o Austin Reeves é melhor. Vamos deixar esta aqui a sentar para depois. É que eu estou à espera já dos comentários do Spotify, meu. Tipo, Uhum. já sobre isto. Vai ficar Não. aqui este hot take. Outras notícias da semana, depois disto do LeBron, são as propostas anti-tanking que a NBA já mandou cá para fora. O Lucas tem aqui
Posso pôr, Lucas, tu Podes, já podes. estás a pôr aí no YouTube. No YouTube, para quem está a ver, está aqui a notícia do Shams, que tem as 3 propostas. Epá, e eu confesso que a preparar este episódio, no alinhamento, escrevi assim: a proposta um é as 10 piores equipas da NBA, com os 10 piores recordes da NBA, ficam com 8% de chances na lottery, ou seja, é uma percentagem igual para todos, deixa de haver uma ponderação que é o cá agora, que as 3 piores têm 14, não é? Uhum, Acho eu, as 3 piores têm 14%. uhum, Aqui as 10 piores, portanto, no fundo são as 10 equipas que não vão sequer ao play-in, ficam com uhum. 8% de hipóteses, e depois as 8 equipas que vão ao play-in dividem entre si 20%, portanto 20 a Portanto, dividir cada uma por fica 8 com dois, cada um fica com 2,5. dá 2,5, mais ou menos, sim. Isto seria a proposta um. A proposta 2 e a proposta 3, o que eu escrevi foi: que confusão do caraças, não percebi, ajuda, professor Lucas. Portanto, não sei se queres. Eu acho que esta que eu expliquei é fácil de perceber. Portanto, deixa, o desincentivo ao tanking passa a existir, a ser feito através do facto de todas as equipas que não vão aos playoffs têm a mesma hipótese de ser, De ganhar a primeira pick. de ganhar a lottery. Pronto. Ah, A as outras segunda, duas, as hipóteses 2 e 3, não sei se queres explicar o que é que são. portanto, a primeira hipótese aumenta as equipas na lottery de 14 para 18. A segunda aumenta de 14 para 22. Portanto, só 8 equipas é que não vão à lottery. Portanto, vão à lottery todas as que falham os playoffs, as 8 que vão ao play-in, mais as 8 que perderam na primeira ronda. E aqui basicamente o esquema é o mesmo, só que o registro destas equipas, em vez de ser só desta época, é o desta época e o da época anterior. É só isto, somado. Porque assim, imagina, os Pacers este ano eram muito maus, mas somava as derrotas do ano passado e dizer, "É lá, calma lá, isto foi um acidente, não pode ser assim." E para as equipas, imagina que os Pacers do ano passado, que imagina que este esquema estava a valer, portanto é o somatório das duas temporadas. Os Pacers do ano passado ganharam 50 vitórias, o que é que eles pensam este ano? Se vamos tancar, o nosso objetivo é ganhar 0 jogos, para somar a 0 às 50 do ano passado. O que a Liga está a dizer é, não, quem ganhar menos de 25, o número que conta é o 25, portanto metes aqui um chão de 25 para o tanking não ser tão estapafúrdio. E depois, a lottery igual, basicamente só as equipas são ordenadas a 2 anos em vez de só num ano, o que é o que é. A última é mais confusa. Basicamente, a lottery, em vez de ser para o top 4, passava a ser para o top 5, e 18 equipas, fazia-se um sorteio em que sorteava-se o top 5, e portanto as 5 piores não podem baixar do décimo, porque na pior das hipóteses são ultrapassadas 5 vezes e caem 5 posições, e depois as restantes 8, as que não forem no top 5, são sorteadas à parte. Hum, isto é Há vários problemas com isto. Primeiro, nenhuma delas resolve o problema a 100%. Para, e isto não são propostas, é bom que se diga, são conceitos. Isto claramente foi a NBA que pôs isto no bolso do Shams Charania. Olha, manda aí para o ar a ver o que é que o pessoal diz. Só para ver se alguém manda aí, Yeah, caga yeah, em cima disto ou manda aí uma ideia alternativa, assim. exatamente. Portanto há aqui várias ideias. Pôr as odds mais equilibradas, portanto fazer chamado flat das odds, que não interessa o lugar em que acabas, toda a gente vai receber a mesma probabilidade. Meter mais equipas na lotaria, fazer os registros a 2 anos. Há muitas coisas que se podem fazer. Acho que fundamentalmente a NBA tem que decidir se quer não é premiar as más equipas, isto é uma maneira de errado dizer. Se acha que é bom para a NBA as equipas tendencialmente mais fracas receberem o maior talento no ano seguinte. Concordam com isto ou não? Porque se concordam, então não podemos equilibrar as odds. Não podemos. Nem podemos ter 22 equipas, porque um dia os Lakers são eliminados na primeira ronda, ou vão ao play-in e são eliminados, e têm 2,5% e esses 2,5% batem. E depois, de repente, o Cooper Flag vai para os Lakers, ou o Wembanyama vai para os Lakers, e depois são as conspirações, porque uma equipa com uma porcentagem pequena vai ganhar, e uma equipa que não era assim tão má, de repente recebe um talento gigante. Eu tendo a não concordar muito com isto. Não me parece que nenhuma destas soluções seja definitiva, não parece que a Associação de Jogadores vai estar de acordo com isto, não parece que vão ter a maioria de 23 das 30 equipas, porque as equipas pequenas vão se proteger. E a NBA, não sei se já percebeu fundamentalmente o problema, e o problema é, a partir de março, e este é um ano atípico porque vem muito talento e as equipas estão a tancar à bruta. Para já, as equipas
estão a ser parvas porque estão a tancar por 7% de hipóteses de lá ir, 8% de hipóteses de ganhar. Portanto, eu já tenho um argumento bastante sério para dizer que as equipas que estão a tancar estão a fazer mais mal ao seu franchise do que bem, porque é impossível a malta dos Jazz e o pavilhão dos Brooklyn Nets em Brooklyn, Nova York, e tem bilhetes a $10. Porquê? Yeah. Porque ninguém quer ir ver aquela merda. Ninguém quer, não vale a pena. E, e, e o que se tem que acabar é com a pouca vergonha destes plantéis mais pequenos. Eu não sei se tu acompanhas isso, mas quem joga Fantasy e vê a malta que está a jogar e não sei o quê, são nomes que eu nunca ouvi falar. Epá, eu sou um tipo que conhece os 450 jogadores da NBA que estão em contratos standard e de repente vai um colega chamado Bez Mebeng jogar e eu não sei quem é o Bez Mebeng, nunca soube. Nunca soube. E de repente está um chaval Mas a fazer. devia haver um jogo que era como dizer nomes aqui e perguntar: este é jogador da NBA, este jogou na NBA na semana passada ou não? É aquele clássico. Devia fazer É, esse jogo. é aquele clássico do Charles Barkley, do Who He Play For, Sim. todos os anos, quando a época começa, lhe perguntam onde é que este gajo joga agora, ele nunca sabe. Mas o jogador não é onde é que ele joga, é quem é ele. Diz-me o nome deste tipo, e eu não sei. E de repente, e depois é mais escandaloso porque esses jogadores assinam contratos de 10 dias, não começaram lá o ano e daqui a 10 dias já não estão lá. Passam-lhes um cheque de $70.000, chegam a fazer 48 minutos, jogam o jogo todo e depois no jogo seguinte não são utilizados. Portanto, eu acho que o que se tem que fazer é controlar muito bem isto. Eu continuo a achar que a minha solução é a solução mais simples, que é manter tudo como está. Só que para a lottery devia haver um sistema de pontuação. Portanto, hoje há um sistema de pontuação. Portanto, é quem tem mais derrotas tem mais pontos. Aquilo é ordenado por derrotas. Quem perdeu mais jogos tem maior probabilidade de receber a primeira pick. Eu acho que devia haver um sistema de pontuação que simplesmente era: se perdesse o jogo por 5 pontos ou menos, recebias 5 pontos. Se recebesses por 4, se perdesses entre 5 e 10 pontos, recebias 4 pontos. Se perdesses entre 10 e 15, recebias 3 pontos. Estás a perceber? Se perdesses entre Sim. 15 e 20 pontos, recebias 2 pontos. Se perdesses mais por 20 pontos, recebias 0 pontos. A tua derrota não conta. Se perderes por mais de 20, a tua derrota não conta. E as equipas são automaticamente obrigadas a ser competitivas. Pá, podem perder, porque é o melhor para elas perder, e é verdade. Mas a maneira como o estão a fazer é que é má para a Epá, NBA, é mas má para o produto. isso podia acontecer, que era tipo, estás a ganhar a 2 minutos do fim e de repente tiras toda a gente para perderes por 1 ou por Só- 2. aí é muito mais fácil multá-los, porque tu hoje em dia o que tu tens, muitas vezes, é Brooklyn ou o Washington, jogam os titulares todos 3 períodos e no quarto período jogam 5 gajos que tu nunca ouviste falar os 12 minutos. Eu percebo isso. Eu acho que uma solução, eu sei que já falámos disto aqui várias vezes, é, pode passar por tornar os jogos mais competitivos e mais importantes. E isso implica necessariamente diminuir o número de jogos. Pronto. Sim, Eu isso acho. eu já dou de barato que não vai acontecer. Sim, sim, mas isso seria uma das possíveis soluções, estás a ver? Eu acho, Uhum. pelo menos, porque se tu diminуires o número de jogos, cada jogo conta mais, e se cada jogo conta mais, há mais Uhum. hipóteses de, mesmo quem acha que não tem Sim, sim. assim tantas chances, poder ambicionar ter uma época em que vai aos playoffs, por exemplo. E se Sim. isso acontecesse, eventualmente poderia haver aqui uma série de equipas que se calhar o tanking, como alguém diz, vai sempre existir, não é? É difícil não existir, é uma Vai coisa que sempre existe existir. há 50 anos. É um campeonato com 30 equipas, só metade é que vão aos Sim, playoffs e só é um campeonato com 30 equipas, vão ser 32, em que 10%, 15% no máximo, 15% de 30 são 4,5, 5, é que podem sonhar ser campeões. O que é que as outras estão aqui a fazer? sim. Estão Eu a acho que aumentar essa, as e suas. depois acho que há 10% que vão sempre tancar, estás a ver? Claro, Eu estou mais claro, preocupado com as outras, estás a ver? Com as claro, outras, com as claro. outras. E se calhar isso, reduzir o número de jogos é uma coisa que ajudava. Não sei se a expansão da NBA com dinheiro a entrar para os donos. Bem, não vamos falar da expansão porque esta semana já deu raia, já deu raia do nosso amigo Bill Simmons a insurgir-se um bocado contra as notícias que parece que os Sonics Seattle e Las Vegas vão receber equipas e isso não é necessariamente verdade. As notícias, e eu confesso que foi assim que li também, davam Uhum. a entender que isso iria acontecer e isso não é necessariamente verdade. O que os donos aprovaram foi alguém ir fazer perguntas sobre se alguém estaria disponível a dar 8 Sim, bilhões de sim. dólares para ter uma equipa da NBA e não necessariamente aprovar uma nova equipa da NBA.
Por isso, a forma como as notícias saíram cá para fora, não sei se foi a mais clara, vá, vamos chamar Uhum. assim. Mas a parte disso, eventualmente, ter equipas novas e ter dinheiro fresco a entrar, podia fazer com que se pudesse reduzir o número de jogos, eventualmente. Pronto, há dinheiro Sim, novo a entrar, bora reduzir, eu bora acho aproveitar para reduzir o número de jogos. Bora eu acho que fazer, a entrada de mais 2 equipas é a oportunidade perfeita para repensar, necessariamente vai ter de se repensar o calendário e dá para tirar 10 jogos à fase regular na boa. sim, eu faria até, eu tiraria, tipo, em vez de ser 82, fazia 64, vá, cada equipa joga uma contra a outra uma vez, pronto. Por exemplo, estás a ver? E cagávamos Isso um dá-se bocado nas isso divisões. dá 62 se não jogas contra ti próprio, não vai acontecer. Sim, Não sim, não vais 72, pois é não muito não jogo, vais é muito jogo, não vais tirar 20 jogos é na muito fase jogo. regular. Não vamos tirar, pois. Bom, paciência. É verdade, estava a dizer as neiras que são 62. Yeah. Mas pronto, epá, não sei Voltando bem, voltando sinto que ainda não é isto, sinto que não é isto também. sim, voltando ao tópico e para fechar, eu sou bastante apologista das equipas mais fracas serem recompensadas com o talento do draft. Acho que é assim que tem de funcionar a NBA, porque é a única maneira de termos o Giannis em Milwaukee e o Nikola Jokic em Denver. E é assim que nós vemos no futebol americano, tipo o Pat Mahomes, que é o Curry daquele desporto, joga em Kansas City e é a maior estrela daquele desporto e não está a pensar sair de Kansas City, e os Kansas City Chiefs são uma máquina, não há diferença nenhuma entre os Chiefs e a equipa dos New York Giants por estarem num mercado grande. Esse é o cenário ideal, é o que é a coisa boa que a NBA tem a aprender com a NFL. E para isso a redistribuição de talento tem que existir de alguma maneira, ter odds iguais para todos, acho parvoíce. Aumentar o número de equipas presentes na lotaria é pôr-se a jeito para o melhor talento por azar, ou porque lá está, lotaria, diz no nome, ir parar onde não é melhor para a liga. É mais fácil criar desequilíbrios na NBA. Não gosto nada disso. E é bom que ele acerte no que vai fazer, porque ele na conferência de imprensa mostrou-se determinado a acabar com o tanking, portanto, normalmente ele fala muito advogadez, porque ele é advogado, normalmente não se atravessa com grandes coisas, com esta atravessou-se, e por isso eu espero que ele acerte, porque não é grande exagero dizer que, bem, passado 5 anos pode mudar o esquema outra vez, mas não é um grande exagero dizer que para a NBA como a conhecemos é uma das decisões mais importantes que ele tem para tomar, e Sem dúvida. Eu acho que eu gosto. provavelmente será a decisão mais importante a seguir ao ele ter banido o Donald Sterling, é capaz de ser a decisão mais importante que ele vai tomar enquanto comissário da NBA. E por isso é bom que não reaja a este ano, que é um ano excepcional, no talento que aí vem e na motivação que as equipas encontraram para tancar, porque eh, na questão de identificação do problema, eu nem tenho a certeza se a NBA esteja ciente do que é que são equipas que estão a tancar objetivamente e do que é que são más equipas. As equipas que estão a tancar muitas vezes estão ali no décimo primeiro, 12º, só como já, décimo não porque dá play-in, mas estão ali no 12º, 11º, 13º, só como já não vão a lado nenhum, começam a tirar jogos para a rua, e isso é que tem de parar de acontecer. Yeah. Bom, vamos avançar. Temos de ir aos nossos amigos da Betano, porque como sabem este podcast tem o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, e por isso, nesta edição da rubrica As Odds Não Mentem, trago-vos as odds dos jogos da NBA que vão acontecer na madrugada de quarta para quinta-feira. Vamos ter Magic Hawks 2,10 para os Magic, 1,55 para os Hawks. Wizards 76ers, 5,20 para os Wizards, 1,08 para os Sixers. Estás no bandwagon destes Sixers nos playoffs ou não? Não, Compraste, como diziam os americanos, compraste um bocadinho de terreno não, na ilha dos Sixers, não compraste ali, nem, ouve não, lá, nem uma garagenzinha. Comprei uma não, garagenzinha só. não. Uma garagem, uma arrecadação. Comprei uma arrecadação. Não, nem isso. Temos Heat Celtics 2,25 para os Heat, 1,47 para os Celtics. Bulls Pacers 1,55 para os Bulls, 2,12 para os Pacers. Rockets Bucks 1,02 para os Rockets, 7 para os Bucks. Contra os Rockets, atenção, quer só dizer, não é uma equipa que propriamente esteja a entusiasmar. Quem quiser ver o Tyler Burton a jogar pelos Bucks, recomendo, é um bom jogador. Grizzlies Knicks 5,20 para os Grizzlies, 1,08 para os Knicks. Raptors Kings 1,15 para os Raptors, 4,00 para os Kings. Jazz Nuggets 6,10 para os Jazz, 1,05 para os Nuggets. E Warriors Spurs 4,30 para os Warriors, 1,13 para os Spurs. E uma estatística engraçada sobre o Wembanyama desde a pausa do All-Star, dizia as estatísticas dele. E desde o All-Star os Spurs estão 19-1 Com ele.
atenção, com Sim. ele em campo. Bom, não vamos falar do MVP, que já falei disso com o Ricardo no passado, mas vamos deixar que E termine a ontem, época regular, ontem fez o duplo mais rápido da história desde que há registro tipo do 3 tempo. minutos, não sei quando é que foi. 8 minutos e qualquer coisa. 8 minutos. Enfim, já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos às nossas perguntas da bancada. Temos duas. Uma é do Gonçalo Cunha. Queria só deixar o apelo para se tentar tirar o Dan Hurley de UConn, que é a Universidade de Connecticut, não é? Mais uma vez, precisamos de mais um psicopata estilo Mazula na NBA. Pronto, para quem não sabe o que é que o Gonçalo Cunha está a falar, UConn, que é uma universidade americana, eliminou Duke, que é uma das clássicas universidades americanas, uma das universidades que deu mais talentos à NBA ao longo da sua história. Vários jogadores que estão hoje na NBA estiveram em Duke. À cabeça, o Jason E o Con Tatum, por também. exemplo. E o Con E também, o sim, é verdade. Con também. Sim, é verdade. E recentemente, no March Madness, o Con eliminou Duke com um sexto no último segundo, e o treinador de UConn teve uma reação. O treinador, a sua mãe também, não sei se viste o vídeo da Sim. mãe a dizer "Oh my fucking shit" na bancada. A mãe do senhor, pá, claramente tem mais de 70 anos, não quer estar aqui a arriscar. O Dan Hurley, que é o treinador, o Dan Hurley que chegou a ser entrevistado para os Lakers, não foi? Foi esse tipo que havia Foi rumores exatamente. que iria para os Lakers, antes Sim. do JJ Redick Na altura. ir para lá. E que depois acabou por não acontecer. Uhum. Ele parece que não bate bem da mona. Aliás, eles marcam este sexta 0.4 centésimos do fim, e ele vai encostar a cabeça a um árbitro. Não sei bem qual era a ideia, tipo, qual era a ideia dele, porque Aquilo no livro saiu uma técnica e ele borrava a não, no pintura livro saía toda. de certeza. Ele só não levou a técnica porque é o Dan Hurley, se não tinha levado, né? Não há grandes dúvidas. Mas pronto, é por isso que o Gonçalo está a dizer claramente que ele parece um tipo maníaco. Seria uma boa Uhum. personagem de ter na NBA, mas o histórico da NBA, apesar de termos treinadores que fizeram bem essa transição, o Brad Stevens é um bom Uhum. exemplo disso, mas o histórico não é particularmente famoso para Não. estes jogadores, para estes treinadores que brilham no campeonato universitário e depois vão para a NBA e não conseguem ter o mesmo brilho. Lá está. Sim, agora que os jogadores já são pagos e há uma profissionalização grande do desporto universitário, portanto vai passar a haver mais jogadores estrelas, vai passar a haver, acho que a forma de comunicar e de trabalhar uma equipa universitária vai também ela ser profissionalizada, portanto acho que no futuro nos arriscamos a ter melhores exemplos, mas o Dan Hurley para já, a psicopatia dele não tem nada a ver com o do Mazula. O Mazula é tipo o maluco calado. É o gajo que está no canto da sala calado a olhar para ti sem piscar os olhos. Este não. Este toda a gente repara que ele está na sala. Estás a ver? Portanto, são níveis bastante diferentes. Eu sou mais adepto da do Mazula. O Early é um excêntrico. É visto como o melhor treinador universitário da atualidade, porque ele ganhou 2 dos últimos 3 campeonatos e nunca foi favorito a fazê-lo. E quando ganhas 2 campeonatos universitários consecutivos, que é uma coisa raríssima de acontecer, porque é um torneio de eliminação única, é muito difícil e ele conseguiu. E não só isso, é porque as equipas mudam, ou os plantéis Sim, mudam muito de um ano para o outro, claro ou que sim. seja, não, Claro que sim. porque Portanto, os jogadores são draftados, ou porque mudam de universidade, ou porque vão jogar exato. para a Europa, ou o que seja, né? Tipo, assim. Tens que trabalhar bem com o que tens e tens de ter uma grande base de recrutamento, que também é uma parte muito importante do trabalho. O Dan Hurley já admitiu que usou os Lakers para renegociar o seu contrato e tornar-se no gajo mais bem pago, que não fazia tensões de largar a Universidade de Connecticut. E eu acho que ele é um treinador universitário de alma e coração. Não estou a ver a passar para os profissionais, até porque quando és o melhor na tua área vais-te meter numa nova aventura para quê? Para ser mais um? Um bocado como o Mike Krzyzewski, não é? Que treinou Duke Sim, durante anos e anos a fio, e foi depois treinar a seleção dos Estados Unidos, na é um verdade, desafio. anos a fio também, e acho que nunca treinou na NBA, né? Se não me Não, engano. eu acho que não, só se foi antes do que eu não sei, nos anos 80 ou Sim, assim, mas acho que não. sim. Muito bem. Diz assim o Rui Mascarenhas: olá aos três, conseguem usar parte do tempo em conjunto para explicar estas negociações entre a NBA e a Euroliga, entre FIBA, NBA e a Euroliga, e os private equity funds que querem comprar as equipas? Isto tem tudo para correr mal. Abreios aos três. Já agora só uma nota, porque eu disse isto no Patreon, a quem é nosso patrão, mas não disse aqui publicamente. Nós na semana passada éramos para gravar os três juntos, só que infortúnios
cada um, pessoa, neste caso até foste mais tu, não foi? Não deixaram, tipo, Hum, não permitiu. Portanto, não tá sim. esquecido, só quer dizer que não está esquecido, ou seja, não está Não, agora esquecido, vamos gravar vem os o final da três. época, vem o final da época regular, Temos vai acontecer perguntas para certamente. responder os três, temos perguntas para responder os três que vão acontecer, era só para não estranharem Tu é que isto não também ter tinhas, acontecido. na semana antes, tinhas prometido uma pequena surpresa que depois não se materializou e, portanto, deixou de se justificar E é verdade, virem-nos é os verdade. três. Senão Não tinha feito só acontecer. se exatamente, tens razão, não estou-te aqui a culpar sem razão. Foi, não só havia uma surpresa que não se materializou, como também acabou por ser, mais fácil, pessoalmente, Uhum. para cada um de nós que isto fosse assim. Mas pronto, está certo. Disse o Rui sobre isto dos private equities, querem comprar equipas da NBA e etcétera. O que é que sei que Hum, adoras isto, né, sei que adoras esta ideia. o Mike Krzyzewski teve 2 empregos na vida. Ele foi assistente da Indiana, depois treinou Army, a equipa de basquetebol do exército, durante 5 anos e depois foi 42 épocas treinador de Duke. 42 épocas. Enfim, É. sobre a NBA, claramente no pós-Covid, pensou, sentaram-se a pensar como é que podemos ganhar mais dinheiro, portanto, novas fontes de receita, novas fontes de rendimento, veio expansão, veio o novo TV Deal e outra das coisas era aumentar a sua pegada no basquetebol europeu. E, e como é que eles decidiram fazer isto? Decidiram parecia que queriam criar uma liga concorrente da Euroliga, que tem aquele sistema fechado de estilo Superliga, que as equipas não saem, não entram, e portanto o Adam Silver era uma maneira fácil de agarrar dinheiro de private equities e do guito do Médio Oriente, porque ele começou imediatamente a piscar olhos a um PSG ter uma equipa de basquete, ao Manchester City ter uma equipa de basquete, instalar-se em Londres, que não tem grande pegada de basquete, e passar a ter, portanto, grandes mercados, basicamente. E houve muitas reuniões nesse sentido. Aliás, hoje era o último dia para haver a demonstração de interesses, porque a NBA disse que temos uma moldura para fazer isto em associação com a FIBA, que é uma entidade independente da Euroliga. As competições da FIBA são onde jogam os clubes portugueses, por exemplo. E hoje era o limite da demonstração de interesses, em que à cabeça a NBA estava a pedir 500 milhões de dólares para se fundar um franchise. Parece que isto está a ser um fracasso redondo, ou pelo menos não ao nível do que estavam a esperar, portanto isto está a ser tudo repensado. Os últimos rumores são de que a NBA vai passar de inimiga, porque ia criar um concorrente, para amiga da Euroliga, e parece que estão a tentar criar-se algumas pontes para saber como é que a NBA pode entrar no negócio da Euroliga. Portanto, parece que utilizaram um bocadinho a FIBA e esta ideia como... E se calhar se tivesse havido interesse suficiente tinham avançado com isto, mas parece cada vez mais reticente e, portanto, agora esperamos por meados de abril, que é quando a Euroliga anuncia a emissão de licenças para o campeonato do ano seguinte, perceber se temos surpresas grandes ou não. Eu não sei se será já para o ano, para 26, 27, mas aquilo que me parece que vai acontecer é aumentar-se o número de equipas da Euroliga, com talvez um Manchester City se quiser entrar, um PSG, e E essas depois equipas têm o apoio da NBA? essas equipas fazerem parte de uma entidade chamada NBA Europa e entram lá. Não sei como é que a NBA vai meter dinheiro ao bolso com isto, porque a Euroliga não precisa da NBA para nada, para ter um produto absolutamente fantástico. Eu preferia que as águas se mantivessem separadas, porque eu gosto muito da NBA, gosto muito da Euroliga e as coisas estão tão bem como estão. Gosto das diferenças que as duas têm. Não sei muito bem, neste momento não há uma resposta certa, mas Podem aquilo que trazer preocupa... uma certa ideia de olhar para organizações desportivas, lá está, como estás a dizer, que não têm o basquetebol como desporto, trazer um expertise de criar uma equipa de basquete, criar uma determinada Sim, pá, estrutura e marketing, receber uma marketing. parte, sim, e receber uma parte do dinheiro com isso, Acho que vou entrar com o que principalmente no fazem. marketing, porque a malta americana diz que quando vai ver jogos da Euroliga que fica muito espantada, que chega às lojas de basquete da cidade e no próprio pavilhão e o que está à venda são camisolas da NBA. Isso não tem razão de ser, tipo, tem. Portanto, eu acho que a NBA pode ajudar a Euroliga ao nível da promoção do produto, sem dúvida, porque são americanas, vai saber o impacto que os americanos, quando compraram os direitos da Fórmula 1, o impacto que tiveram no marketing do desporto, que explodiu completamente, e acho que é mais por aí. Vamos ver depois se as equipas da G-League emprestam jogadores, se não emprestam jogadores,
como é que as coisas podem acontecer, mas a preocupação do Rui Mascarenhas ser com private equities e etc., não sei se isso vai ter grande futuro, porque nós ouvimos falar da expansão há não sei quantos anos e de repente a expansão foi posta em águas de bacalhau por causa do projeto NBA Europa e de repente a expansão está anunciada para 2027, 2028 e 28, 29 aliás, e não sabemos o que é que vai acontecer à NBA Europa e parece que é um projeto que é capaz de ser completamente abandonado. Não, eu acho que eles vão ter que fazer alguma coisa porque era uma vergonha gigante para a NBA dizer queremos criar uma coisa com 500 milhões à cabeça e o pessoal dizer só está-se bem, nós não queremos entrar. Isso, se for isso, é um quase vergonhoso para a NBA, portanto eu acho que eles vão entrar, mas em moldes colaborativos com a Euroliga. É o que parece. Yeah. Yeah. Antes de irmos embora, só dois assuntos. O primeiro sobre o Jaden Ivey, que foi notícia recentemente. Jaden Ivey, jogador do Chicago Bulls, draftado há relativamente pouco tempo pelos Detroit Pistons, não é? Terminava, Uhum. não, 3 anos, né? Está há 3 anos na NBA, 4. 4 anos na NBA. Uhum. Foi dispensado pelos Bulls depois de declarações sobre o posicionamento da NBA relativamente aos direitos LGBTQI+, QIA+, acho que é assim. Sobre o Pride Month, o Jaden Ivey que tem estado de fora, tem tido uma presença, vamos dizer assim, pouco comum para um jogador da NBA nas redes sociais e epá, o que é um facto é que ele acabou por ser dispensado, um tipo que há 12 meses, sei lá, ou antes de se Uhum. lesionar, há 18 meses, não sei, era visto como uma das grandes promessas da liga, como um jogador que podia fazer parte do core dos Detroit Pistons, que hoje estão a lutar para irem para jogar uma final da NBA, por exemplo, Uhum. e que agora está fora do Chicago Bulls e vamos ver se não estará fora da liga. Há várias maneiras de olhar para isto. Eu não sei exatamente qual é que é a certa, mas posso dizer qual é que eu acho que é a minha. Uhum. Ah, eu acho que o que ele disse sobre a NBA, eu não concordo. Pronto, eu não concordo com aquilo que ele disse. Eu não acho que seja. Não concordo com a opinião dele e não acho que seja fixe o que ele disse. Pronto. Ao mesmo tempo, sinto que às vezes há um bocadinho dois pesos e duas medidas na parte das equipas e até na parte da liga, a forma como se olha para determinados jogadores e para as decisões que se tomam em relação a esses jogadores. Alguém escrevia no Twitter hoje ou ontem que se o Anthony Edwards tivesse dito isto ainda estava a jogar nos Minnesota Timberwolves. E Dispensado não era de isso, certeza. dispensado não era de certeza, e isso aborrece-me um bocado, né? Porque há bocado falavas do tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente, ou pelo menos, quer dizer, não falavas disso, falavas da justiça de tomar as Dois mesmas pesos e duas decisões, ou medidas, de sim. não ter dois pesos e duas medidas, e eu sinto no caso dele, apesar de eu discordar a 100% daquilo que ele disse, hum, e apesar de achar que ele sobretudo precisa de ajuda e não de ser dispensado, Uhum. ainda que com 10 milhões de dólares no bolso, pronto. Hum, não sei, sinto que isto não sei, não acho que isto seja a melhor forma de lidar com este assunto. Também não sei qual é que era, estás a ver? Mas não Uhum. acho que isto seja a melhor forma de lidar com este assunto. Não sei o que é que tu achas, mas é a minha opinião. Aquilo que ele disse não tem jeito nenhum, portanto, homofobia, fundamentalismo religioso, não, não me parece que seja certo, nem que tenha lugar no mundo inclusivo e mais ou menos igual. Agora, podemos achar será que o Jaden Ivey é o Jonathan Isaac, que está empregado e que teve declarações igualmente conservadoras naquele sentido conservador de cristão fundamental que vemos nos Estados Unidos, em que ele depois foi para a Fox News e para aqueles canais todos conservadores ser quase uma coqueluche afro-americana deles? Não, acho que não é a mesma coisa. O Jonathan Isaac é esse gajo, e convém dizer, ainda está empregado. O Ivy parece-me que está a passar. Há reportes de que nos Pistons a influência da igreja que ele frequentava não era uma cena fixe para ele, mas parece que claramente que surtou e que está a ter um género de surto psicótico. Isto é um tipo de 22, 23 anos. Quem viu mais do
que apareceu no Twitter, e quem foi ler mais um bocadinho diz, entre outras coisas, que a mulher ou a namorada dele não lhe fala, que nunca que cresceu sem amor em casa e que não sabe o que é amor. Tipo, isto é um miúdo de 22 anos e estes miúdos crescem em ambientes super difíceis. Isto é alguém em cima de um crescimento que não foi fácil e de uma situação pessoal que não está fixe. É alguém que teve nos Pistons 4 anos, em que há 15 meses estávamos a falar de uma extensão entre 80 e 100 milhões de dólares e agora está desempregado, que está a ver os irmãos todos dele do balneário, o malta com quem partilhou o balneário, 3 anos a liderar a conferência ele está em casa. Isto tudo na cabeça do miúdo de 22 ou de 23 anos pode rebentar, e eu acho que ele rebentou. Acho que acima de tudo estamos a ver um pedido de ajuda, tipo aquelas lives em direto no avião a dizer as maiores barbaridades sobre o Steph Curry, sobre o LeBron, tipo só estás a falar do Curry e do LeBron porque estás a querer chamar a atenção. Portanto, vi inclusivamente um jornalista português a felicitar-se pelo despedimento dele, porque, por causa dos comentários anti-gay. Mano, eu também não curto comentários anti-gay, eu também acho que aquilo que ele disse não tem cabimento nenhum. Agora, as pessoas que fazem estes comentários, podes perceber porque é que é. Será que são pessoas horríveis? Ou será que estão mentalmente instáveis e estão a passar um mau bocado? Será que celebrares o despedimento de um gajo que se calhar devia estar hospitalizado porque ter a cabeça fora do sítio é como ter uma perna fora do sítio e se calhar alguém lhe tem que pôr a cabeça no sítio, então ele está doente, estás a ver? E não é fixe, convém dizer que a NBA não lhe fez nada, foram os Bulls que enquanto empregador têm todo o direito de o despedir, simplesmente podem despedi-lo e foi aquilo que fizeram e ele vai receber os 10 milhões de dólares, portanto não Vão é... despedi-lo, ou seja, não vão despedir por justa não é um despedimento Não, por justa causa, é mesmo tipo, cur- mano, não queremos que tu estejas aqui, vamos-te pagar o dinheiro que tu exato, mereces, que cortaram, tu disse, tens no tá, contrato, sim. tu ias receber isto, vais receber isto, vai para casa e deixa o equipamento à porta, foi isso que fizeram. E são livres de o fazer. Mas ele tem poucos anos de liga, portanto nem sequer tem acesso ao fundo de pensão de saúde que a NBA oferece aos seus jogadores. Dinheiro não lhe faltará para se tratar se quiser, mas é Sim, o alguém... ponto é mais se um gajo assim que sabe gerir bem o dinheiro, sabe se- gerir bem o dinheiro, sim. Agora parece-me, eu tenho um cunhado psiquiatra, portanto ouço várias histórias e lá está, um bocadinho de empatia. Acho que este é um daqueles casos em que ele está completamente, sente-se completamente abandonado e ele precisa de alguém que lhe dê a mão, porque e espero que não aconteça, mas se esta noite aparecer a notificação de que ele fez um disparate qualquer e que se magoou e eu que se tentou magoar, eu ficava zero surpreendido, porque o Ivy não é um gajo que odeia gays. Isso não é o Ivy. Até pode não gostar deles, porque no estado em que está a exacerbar aquilo que se calhar pensa, mas é um tipo que há muita gente que não gosta e que fica calado sobre isso porque sabe ser decente em sociedade. E eu acho que ele era um tipo que até há um mês ou dois sabia ser decente em sociedade, independentemente daquilo que pensasse. E Sim. agora está claramente a precisar de ajuda, portanto, Achas que empatia, se pomos faz em favor. juntos com o Ja Morant? Eh, quando falámos sobre quando o criticámos ou não? Já agora que estamos a Eh, pensar sobre isto, estou aqui a discutir contigo. o Ja Morant não parece que Achas não, que não é comparável porque não tem o mesmo background, não tem a mesma estrutura de não teve o apoio? mesmo background, não teve o mesmo background e não estava a chamar a atenção. Ele queria dar nas vistas. Epá, e depois, se a primeira vez, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, não é? Porque quando és avisado pela liga e tens um segundo episódio e és reincidente, o meu nível de tolerância baixa consideravelmente. Não parece que o Ja Morant fosse um doente mental. Yeah. Até ver, pelo menos, acho que não. Uhum. Mesmo antes de irmos embora, temos finalistas para o Hall of Fame 2026. Já cá estão os nomes. Vamos ver se agora vão ser votados e se vão entrar ou não. Alguns destaques. Quem está no YouTube já está a ver o artigo da NBA.com que tem. Alguns nomes: Blake Griffin, Kevin Johnson, Amari Stoudemire, Doc Rivers, Uhum. Candace Parker. Alguma coisa a dizer? Doc Rivers, que, Enquanto bom, treinador. enquanto treinador, sim, enquanto treinador. Doc Rivers, que acho que foi esta semana ou na semana passada já foi dizer que pois, esta época e tal, tivemos aqui os meus manos, Tive não tudo, sei o tive quê. tudo lesionado. Estas distrações com o Sim, Giannis também não foram sim. porreiras. Não sei o que queriam que Já eu que o fizesse. Dame foi a mesma coisa, não sei o quê, que a malta, tal. Pronto. No fundo, clássico Doc Rivers. Clássico Doc Clássico. Rivers. Mas assim, o Doc, epá, aí top 5, 6, 10,
mais vitórias da NBA? Treinadores? Vitórias é Aí. vitórias é possível, percentagem de vitórias não certamente, mas número de vitórias número de vitórias absoluto sim, porque por alguma razão alguém lhe deu sempre o próximo emprego. Estava aqui à procura. Doc Rivers. Sim, os Celtics e os Clippers dele ganhavam 50 jogos todos os anos, portanto ele tem muitas vitórias mesmo. Yeah, yeah, yeah. Mas pronto, epá, tens uma coisa a dizer desta malta ou não? Epá, o Hall of Fame da NBA já chegámos a várias vezes à conclusão que é o Hall of Pretty Good, né? Não é preciso ser extraordinário Doc Rivers, para entrar. agora, desculpa lá, interrompi-te. Sexto treinador com mais vitórias de sempre Uhum, na NBA, 1192. O Pat Riley tem 1210, portanto não é. uhum. E o Jerry Sloan tem 1221, portanto não é impossível o Doc. Depois já entra o Lenny Wilkins, 1300. Não é impossível o Doc Rivers tornar-se nos próximos anos o quarto treinador com mais vitórias na história da NBA. Não é impossível. Não- Nenhum destes nomes me soa particularmente a Hall of Famerzão, estás a ver? Sim, O- é óbvio, não sei o quê. O Sim, Amari, não achas um bocado de estica? O Amari Stoudemire. é um bocadinho, não deve entrar, acho que até o melhor nome é o Kevin Johnson. Ahm, nas mulheres gosto mais da Helena Dandon e da Candace Parker, que Candace é uma das Parker teria de grandes. estar, sim. É uma das Sim, GOATs, teria de estar. essa vai ser induzida de certeza, é um nome que me excita um bocadinho mais. Aliás, nos homens, lembras-te do Joey Crawford? Era o careca. Epá, sim, quero dizer isto, porque o Joey Crawford, acho que ficou conhecido por ser o árbitro Este que gajo é mítico. expulsou mais vezes o Dennis Rodman. Acho que era uma das suas, não sei se quem está no YouTube está a ver. Ele tinha esta, acho que não estou a mentir, tinha este registro no seu currículo, o gajo que expulsou mais vezes o Dennis Rodman. Quando o Dennis Rodman estava nos Bulls, também vai entrar, Ele, ou pelo ele, menos também uma, está nos finalistas, sim. ele uma vez deu duas técnicas ao Tim Duncan por o Tim Duncan estar a rir no banco. Hum, Aconteceu alguma coisa, ele deu uma técnica ao Tim Duncan no banco, o Tim Duncan olhou para o lado e começou-se a rir, ele levou a segunda técnica e foi excluído. Portanto, para expulsares o Tim Duncan é preciso um tipo criativo. É pá, mas não me chita, é o Blake Griffin, é o que é, o Amari Stoudemire também, mas a Helena Dandon e a Candace Parker, sim, parece-me que sim. sim, muito bem. Lucas, estamos despachados. Obrigado por este bocadinho a falarmos de basquetebol. Estamos 1h12, 1h13, foi aqueles minutos a mais que tivemos ao início É isso. a dizer parvoíces. Peço desculpa a todos. Obrigado por estarem desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal do YouTube e ativarem o sininho, ou lá o que é, e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem acento, porque não há acentos nos URLs. Lucas, aquele abraço. Até à próxima. Um grande abraço, João Diniz, obrigado por seres quem és e tu és um tipo que quando o cenário fica duro, vai à pistola.